Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos de volta com o podcast Conexão Saber, com mais um tema muito instigante, né? Hoje falaremos sobre entre perdas e lutos. De fato, vamos abordar aí a questão do fim, muitas vezes, né? Do desenlace, do desapego. Então são temas muito angustiantes, às vezes, de ser tratados, mas necessários. E por isso convidei pessoas que vão me ajudar aqui, né, nesse trajeto. Nós temos aqui a Aida, que é psicanalista, psicóloga em formação. Temos aqui, né, o Bruno, Sim. que é psicanalista, e eu sempre digo, é multifacetado, além de psicanalista, engenheiro também, né? Pois é. Querem falar um pouco sobre vocês? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite de estar participando desse espaço que é muito rico, é muito fecundo, falar de um tema que a gente trabalha constantemente, né, no consultório, na vida diária, é muito prazeroso. E falar de um assunto como esse, inclusive, né, de perdas e lutos, acredito que seja muito rico, tanto para nós, para quem está nos acompanhando. Então, agradeço mais uma vez pela oportunidade e pelo convite. Na verdade, foi a Aida que sugeriu o tema, né? Ela lida bastante com essa questão no consultório. De fato, né? É um tema muito importante, porque afeta todos os seres humanos, né? Ninguém vai escapar desse tipo de fenômeno existencial. Bruno, quer falar alguma coisa? Claro, né? Agradeço sempre o convite aí dos seus colegas, meu professor, né? E, como ele disse, né? Eu fiz engenharia, aí depois eu conheci a psicanálise, aí tô na psicanálise, né? E aí desandei. Caminho sem volta. Caminho sem volta, né? Como diria Lacan, né? Quando você é mordido pelo inconsciente, já era. Não tem outro ponto de vista a ser considerado. Aquilo ali é bastante importante. E Freud, quando foi para os Estados Unidos, disse, né? Eles não sabem que eu estou levando a peste. É mais ou menos isso mesmo. Exatamente. Muito bem. E aí eu montei aqui um pequeno roteiro para que não nos percamos, né? Eu coloquei aqui a primeira questão exatamente centrada na diferença entre a perda e o luto. Será que dá para diferenciar o que é a perda e o que é o luto? Em que sentido, né? Se vinculam? Quem quiser começar, fique à vontade. Creio que é importante essa pergunta, porque as pessoas às vezes confundem muito, né? Inclusive, seria interessante até começar por um próprio criador da psicanálise, Freud, nos dá um texto muito rico com relação a esse tema, que é o luto e melancolia. E ele começa esse trabalho justamente fazendo essa diferenciação. Então, a perda nós sofremos desde quando nós viemos ao mundo. Isso não é uma colocação dele, né? Eu estou colocando aqui, mas o que ele fala é que perda é uma situação e o luto é uma consequência, uma reação a essa perda. Boa. Então, assim, a gente pode começar falando que praticamente esse processo de perda, ele começa quando essa criança nasce, quando a gente nasce. Então, você está num ambiente tranquilo, seguro, unido por um cordão umbilical à sua mãe, e aí quando você vem ao mundo... Um paraíso, né? Um paraíso, né? Você está tranquilo, está tudo prontinho, você tem a comidinha, você está amparado, você está protegido, você não sente frio. Então, biologicamente falando, nós temos uma perda aí quando ela nasce. Ela vem para o mundo e o que ela faz? Ela chora, porque ela se vê, ela perdeu tudo isso e aí ela chora em busca daquilo. Busca de oxigênio. Então, biologicamente, nós já temos uma perda logo no início da vida. E ao longo da vida, nós vamos tendo várias perdas. Né? E é importante perceber que as perdas, elas se constituem de várias formas. A perda de um ente querido, a perda de um emprego, que é muito significativo, a perda de um namorado, de um sentido da vida. Então, por aí podemos discorrer que isso ao longo da vida é um processo longo,
difícil e doloroso. Então a perda é um fator contínuo na existência, né? Sempre, sempre. Sim, sim. E o luto? Nesse campo, qual o peso dele? Aí entrando no texto texto do Freud que ela trouxe, né? Aí tem a perda, que é a percepção. Até acho que o Freud fala mais ou menos assim, né? Que o teste da realidade mostrou que o objeto está ausente. Então é uma pessoa que faleceu, né? Sabe quando às vezes demora um certo tempo porque vai acontecer um falecimento, aí a pessoa ainda não percebeu de alguma forma que houve uma perda. Mas por alguma coisa, alguma besteirinha, uma cadeira vazia, ou então uma garrafa que a pessoa, por exemplo, né, um objeto, né, que a pessoa costumava mexer ou coisa assim, aí de repente, nossa, aconteceu a perda. Então, o Freud fala, né, que o teste de realidade mostrou que o objeto não está mais lá. Então essa é a perda. E pode ser simbólica, pode ser um objeto físico, como que, né, a Aida comentou. E o luto, até a melancolia, né, já que o texto é luto e melancolia, é uma resposta a essa perda, né? Então, se eu não me engano, né, o que o Freud escreve sobre o luto percebi que o objeto não está lá, agora eu preciso, né, aquela energia, aquele investimento que eu tinha, né, direcionado àquele objeto, agora está livre, e agora eu preciso ligar isso em algum lugar. Né? Em outros objetos, em algum lugar, né? Em outros objetos, outros interesses e tal. Por isso que tem muitas vezes acontece de um término de relacionamento, uma das partes parece que ele ganhou uma carta de euforia e sai por aí fazendo de tudo. E tem o outro que fica em casa triste por semanas. Se você parar para pensar, ambas são formas de luto, né? Agora, o interessante é a melancolia. Que a gente pode hoje, né? Hoje nós não vamos adentrar tanto, né? Sim, Mas claro. Esse é um aspecto importante que vai ser explorado em um outro programa também, né? Sim, mas é aquele luto que não passa. É o luto que não passa. Legal. Que não faz isso, né? Que não faz com que a pessoa enlutada, né, redirecione aquele investimento para outros objetos. A interagir, né? Eu acho que é muito importante também colocar que, assim, dependendo da estrutura psíquica desse sujeito, é aí que vai se dar esse processo do luto. E ele não acontece justamente por cada um ter uma estrutura psíquica diferente, é que esse movimento vai se dar de formas totalmente diferentes de um do outro. Aí entra a questão da subjetividade, né? Sim, com certeza. Porque a forma como você lida, o que isso significa para aquela pessoa, por exemplo. Vamos pegar uma coisa mais comum mesmo, a perda de um ente querido, por exemplo. Qual era o vínculo que ligava essa pessoa que perdeu àquela que se foi? Então, por exemplo, qual é o vínculo que se estabelecia? Qual era a relação que existia? Consciente ou não? Nós estamos aí diante de um universal, né? Ou seja, todos os seres humanos terão uma relação com essa perda. Até frente ao que vocês colocaram, parece que quanto mais cônscio o ser se torna de si, mais cônscio também se torna das perdas. Daquilo, né, que ele não pode manter, sustentar, né? Então nós temos um universal e temos também aquilo que é mais particular, que a Aida está enfocando muito bem, né? Que é a questão subjetiva, né? A questão psíquica. Como você vai reagir, né? Frente a uma perda, não pode ser descrito de uma forma padronizada, né? Daí a vantagem de uma psicoanálise, né? Sim. De uma análise da alma, de uma análise da subjetividade, da particularidade, não é isso? Até porque, vamos pegar até voltando um pouquinho, na época do lockdown, do Covid, nós vivemos um momento histórico muito bem lembrado, diferente de tudo que vivemos. Verdade. Então foi um luto praticamente social que nós tivemos, um luto particular que cada um viveu, e uma sensação de perdas de tudo quanto foi, assim, categoria. Foi uma grande mudança de hábitos. E nós percebemos essa movimentação na clínica porque a procura foi muito grande. Então, por exemplo, eu atendo hoje pacientes ainda que estão passando pelo processo. E uma das queixas que eles trazem
nas sessões os familiares falam assim, os amigos, no dia do, digamos, velório que não houve, porque tem um outro problema, não houve um velório, não houve... Isso também, Campo culturalmente simbólico, falando, né? tem uma né? afetação muito grande, a gente percebe isso na clínica. Então, assim, o que acontece? As pessoas falam assim, vai passar, Não é tudo foi simples, né? bom... E que é o comum, né? No senso comum, as pessoas querem, de alguma forma, amparar o outro e falam, não foi comum. Não é. Não é tão simples assim. E a pessoa sente isso, que parece que socialmente ele é cobrado, que ele tem que estar bem, ele tem que superar aquilo a qualquer custo. Está sempre forte, né? E não é assim. Como a gente falou, tem outros critérios envolvidos, outras situações envolvidas naquela estrutura daquela pessoa. E isso a gente tem que levar em conta. Né? Por isso legal, que quando eles vêm para a conversa, que a gente escuta, eles conseguem se sentir mais, poxa, alguém me entende, alguém está entendendo o que eu estou falando, que a gente acaba entendendo o que é esse movimento. Que no senso comum as pessoas não têm condição, às vezes, de ouvir essa pessoa, né? Então, por isso que é importante a pessoa buscar ajuda. Não reconhecer, busca ajuda, tá num processo assim, vai passar? Vai. Doloroso? Vai chorar? Vai. Mas é preciso enfrentar. Legal. Até, normalmente, se enumera alguns estágios, né? Que se seguem à perda. As pessoas falam normalmente de negação. Raiva, Sim. barganha, depressão E aceitação. e aceitação, né? Então, normalmente se fala de 5 estágios, né? E cada um desses estágios é muito complexo. Não é fácil de ser definido porque cada pessoa sente esse estágio de uma forma muito particular, né? Eu até gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Por exemplo, vamos começar pela negação. Isso é legal, isso é interessante. Que até você tava falando do... Bom, primeiro que a gente estava conversando aqui antes de entrar, né? E aí tinha aquela coisa do amor, né? Que nós estávamos conversando, que o Lacan percebe que o desejo do ser humano é o desejo pelo desejo do outro, né? Que é mais ou menos assim. Eu quero ser olhado, por exemplo. Eu quero ser visto. Então não é que eu quero o objeto, a pessoa com o objeto. Eu quero o interesse que ela tem em relação a mim. Então eu quero, de certa forma... Eu estou mais apaixonado, né, pela paixão dela do que qualquer outra coisa, né? Exatamente, do que por ela mesma. Isso é interessante porque, por exemplo, né, falando até em certas estruturas, certas não, né? Nas estruturas, né, e na perversão, na psicose e na neurose, a questão da negação é aquilo que a pessoa, não aconteceu. Ela age como se aquilo não tivesse acontecido. E é muito interessante. Tem 2 filmes muito legais para perceber essa dinâmica, que é os 2, curiosamente, com o Adam Sandler, né? Que é o Como Se Fosse a Primeira Vez, que é bem legal, e o Reine Sobre Mim, que é, assim, lógico, né? Seria aquela, não escolha, mas por alguma razão estrutural, aquela pessoa, ela é orientada a negar o que aconteceu. Porque essas fases, por exemplo, são esperadas, né? Então tem a negação, tem a barganha. São previsíveis. São previsíveis, né? Mais ou menos tem que acontecer com todo mundo. Mas o interessante é quando não acontece. Por que aquela pessoa ficou, né, meio que fixada naquele tipo de defesa? Né? Então isso aí vai marcando, né? Vai construindo toda uma outra, né, um outro ponto de vista, né, uma outra abordagem. A pessoa pode negar tanto que nem exterioriza propriamente o modo negação, né? Sim. Acaba se fixando, mas finge para si mesmo e para os outros que não foi propriamente afetada. É isso? Também. Legal, e tem aquela questão que às vezes a pessoa realmente esquece. Né? E quando lembra, poderia, por exemplo, passar pelas fases, né? Mas, por exemplo, se recusa. Mas isso é da estrutura, cada um. Isso é tão evidente que tem pessoas, por exemplo, que perdem, por exemplo, mães que perdem os filhos, por exemplo, e acabam substituindo ele por uma bonequinha. Leva a bonequinha.
ela nem por percebeu um ainda. cachorrinho. Ela negou de uma forma tal, inconscientemente, aí é um movimento inconsciente, ela nem percebeu. E ela vai buscando isso de uma forma a substituir. Né? É um outro dado interessante. Para quem não está muito acostumado com psicanálise, é sempre bom frisar que essa negação é um mecanismo de defesa. Exatamente, né? sim. O indivíduo precisa produzir, né, esse movimento de negação. Em alguns casos, nós temos a ideia até do desmaio como servindo, né, a esse mecanismo da negação. O indivíduo desmaia, fica em off, sai, né, Sai de cena e depois volta quando está razoavelmente recuperado. Sim. Então, o processo de negação é normal. O que acontece em alguns casos, e o que vocês estão frisando, é que a negação parece ser eterna. O indivíduo fica presa à negação. O indivíduo passa a viver num mundo meio que paralelo, né? Onde a perda não aconteceu. Esse é um fator interessante, né? E às vezes a história inteira, né? Eu tô lembrando aqui do filme, na verdade, eu não quero dar spoilers, né? Porque hoje em dia não é legal, porque o filme é muito bom. Mas é interessante como que a pessoa vai perdendo as conexões que ela tem e vai se enclausurando para não passar por isso. E até para entrar também na barganha, né, que seria talvez até uma estrutura mais obsessiva da neurose e tal, a pessoa fica tentando barganhar para, não quero perder. Eu sei que eu perdi, mas eu não quero passar pelo luto. Então eu quero tentar negociar com alguma coisa, né, com ele próprio. Antes até da barganha, falem da raiva. Né? Esse é o segundo estágio. Pulei, a raiva. Não tem importância, mas o que significa a raiva dentro desse contexto? Como é que deveríamos, né, pensar isso dentro da clínica? A raiva ela tem 2 pontos. A raiva de si mesmo, o sujeito pode ter raiva dele mesmo por achar que se eu tivesse dado uma atenção maior, se eu tivesse feito aquilo, se estivesse presente, se eu estivesse presente naquele momento, lá, né? É um movimento até narcísico, né? De dono do mundo. Parece que, né? Ele naquele momento ele tem assim uma espécie de deusamento que ele poderia ter resolvido uma tudo. teomania, né? Aí vem a raiva e ao mesmo tempo uma culpa. Eu me culpo porque eu não fiz isso, porque eu não agi assim, porque eu não agi dessa forma. E a raiva também. Por quê? Que sai por que você me abandonou? Com todo mundo, né? Por que tinha que acontecer isso? O que é isso? Que absurdo. Não, isso não está certo. Então, existe uma raiva também que às vezes você não consegue exteriorizar. Aí você guarda. A que você exteriorize que não é legal, porque você vai descontar ou fazer coisas que não deveria. Mas também tem uma raiva positiva nesse processo, que te faz pensar. Vamos, pera lá. Vamos pensar até a questão de fé. Você vai rever alguns conceitos, mas pera lá. Mas o que é isso? Eu acreditava que era assim, 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 mas aí você começa a rever. Tem muitas pessoas que nesse momento da raiva parece que tem um estalo e falam, não é bem assim como me ensinaram. Não é bem assim. Então, tem toda essa movimentação que a gente precisa também, observar. Né? Não é só negativo. Tem esse movimento positivo também, que na clínica a gente percebe. E eles também percebem. Que eles trazem isso e falam, não, eu fiquei pensando sobre isso essa semana. Que coisa, eu tô questionando algumas coisas. Então ele vai percebendo e vai se dando conta. Então é um movimento positivo também. Legal. Nesse sentido, a raiva só é negativa quando tem esse estofo, né? Que leva o indivíduo a ficar fixado, né? Eu já ouvi dentro do consultório pessoas com muita raiva de Deus, muita raiva da vida, né? Por que isso aconteceu? Em alguns casos, a pessoa fica com raiva até do defunto, né? Sim. Como é que você pôde me deixar? Você me traiu. Você me traiu, né? Então, esse é um aspecto interessante, né? Que acaba por trazer, né?
elementos passivos e ativos, né? Uhum. De alguma forma, o indivíduo já está esboçando uma reação positiva, né? Em alguns aspectos. Vocês concordam com isso? Sim, sim. É até o que a gente já conversou no outro programa, né? Que aquele sujeito que passa por uma perda bastante grande, fica quietinho, paradinho, tal, por muito tempo, aí alguma coisa é quase como no senso comum. Pô, aquela pessoa tinha que estar, assim, passou, sei lá, 3 anos, 4 anos, ainda tá ali, até naquela posição, daquele jeito, e às vezes a pessoa realmente mudou, né, quando aconteceu a perda, né, logo depois da perda. Ela era uma antes e depois se tornou outra. Então, a depender da dose, a gente pode ficar preocupado. E aí uma coisa interessante, né, até não sei se você já perguntou ou vai perguntar ainda sobre isso, né? Não basta ser parente, não basta ser amigo, não basta ter boas intenções, né? Não é assim que funciona. Para ajudar mesmo, tem que ter um auxílio profissional, preparo, né? Tá. uma terapia, tem que ser, inclusive, em alguma dose ajuda a proximidade, né, afetiva, mas também em alguma dose atrapalha, né? Então é interessante Entendi. fazer com uma pessoa fora do meio, com um profissional e Legal. tudo mais. Mas eu tô me adiantando. Não, aí já podemos introduzir a terceira questão, né? Na verdade, o terceiro estágio, que é a barganha. A barganha seria o que dentro desse contexto? O que a pessoa, afinal de contas, né, tenta negociar? É aquela tentativa de não ver, né? De não enfrentar o luto. Pago, por exemplo, na negociação, para não comprar aquele problema. Passei por isso, não quero enfrentar a parte negativa da perda. E No primário, né, quando criança, era aquela coisa de se reunir entre amiguinhos e colocar o nome da professora no formigueiro, né? Ou seja, para ela faltar. Por quê? Porque já que você já percebeu a perda, ou seja, você não tem, né, aquilo que precisaria ter ali na nota, você quer evitar magicamente, né? exatamente. Quer eliminar magicamente aquilo que é doloroso. Sabe um exemplo bem típico? Um rompimento de um noivado. A relação terminou, aí a pessoa fica... Terminou. Por algum motivo acabou. É uma perda há muitos amor acaba, às anos, vezes, né? Aí a pessoa fala assim: ah, é? Agora que ele me deixou, sabe o que eu vou fazer? Vou sair por aí, vou ver minha vida, vou tomar todas, vou sair, vou conhecer todo mundo, vou beijar muitas bocas, pronto, tô vivendo. Agora eu vou viver. Ou seja, ela não quer enxergar, ela não quer refletir sobre aquilo, ela não quer parar. É aquela movimentação que nós falamos no último programa do ócio, da reflexão, que é necessária nesse momento. Então eu preciso pensar, tipo, balizar e falar o que foi que aconteceu nesse processo que houve esse rompimento. Pode ser positivo esse rompimento, pode ser bacana. O que foi de bom que eu vivi? Ah, não deu certo. As pessoas têm mania de falar que não deu certo até aquele momento. Exatamente. Se acabou, não era amor. Você viveu até ali. Então, vamos pensar um pouquinho antes de buscar, né, aplacar isso e não ver e não enxergar e não refletir sobre isso, né? Mudar um pouquinho e pensar. O que pode ser? Qual é o movimento que eu posso fazer? O que isso me trouxe de positivo? O que me trouxe de negativo? E a partir daí, trabalhar isso e estar preparado para talvez aí iniciar uma nova relação. Então, esse é muito comum. Né? E aí entra o valor da terapia, né? Sim. Eu estava pensando aqui, essa é bem a proposta da psicanálise, da filosofia, né? Ou seja, aumentar a reflexão, fazer com que aquilo que é doloroso também seja encarado, pensado de frente, né? Sim, com certeza. Mas isso não é muito fácil. Aí por isso tem o estágio da depressão, que eu gostaria que vocês também comentassem. O quarto estágio, a depressão, né? Seria o pior dos estágios? Como é que vocês mensurariam ele? É um estágio que pode assustar porque
até usando a palavra, né, lembrando da palavra depressão, ela pode ser vamos dizer assim, ela pode se tornar um estilo de vida, vai. A pessoa pode cair ali, né, vamos, né, usar os termos comuns, ela pode cair ali e não sair mais. E ficar, né? Tá. E aí eu lembro, né, de uma frase muito boa do nosso professor, lá no curso de formação, que foi uma frase que marcou bastante, né, que no caso aí seria uma linguagem mais freudiana, que é o melancólico, que não vamos falar hoje, mas que é o depressivo, é aquele que não vive e não deixa o outro morrer. É muito legal essa expressão. E até o que a Aida falou, né, que a pessoa vai lá, terminou, tal, agora eu vou fazer de tudo, não sei o quê. Ela vai viver? Olha, vai. Mas sob a sombra de uma perda que não foi lidada. Uma depressão que tá ali, escanteada, que eventualmente tem que acontecer. Então, o mal não é a depressão, mas sim ficar, né, caído diante desse tipo de estágio, né? Exatamente. Até porque é interessante essa colocação, Bruno, porque assim, a pessoa não lidou com o luto naquele momento, numa vida mais no futuro, vai existir algum gatilho, alguma situação em que ela vai ter que passar duplamente. Exato, vai voltar aquilo. Vai voltar e com uma intensidade muito maior, talvez, naquele momento que ela estava. Que não foi resolvido, faz o indivíduo regredir. Tá? E isso pode ser muito complexo, pode ser muito mais doloroso para a pessoa. Então, assim, acho que é importante, assim, a gente entender que todos esses processos de perdas e o luto, ele precisa acontecer nas fases da vida. Você precisa encarar. Não tem escapatória. Inclusive, não é, né, logicamente, né, que quando a gente vai escrever sobre, a gente põe passo a passo, né, mas veja até que o fluxo da conversa leva para uma coisa, leva para outra, né, então não tem esse passo a passo, né. Essa sequência, né, tão fiel, né. Não tem. Como no papel. Uma hora tá negando, outra hora vai barganhar, aí volta a negar, ou então vem uma sexta situação que você, não tá no manual. Não dá pra matematizar, Não ser dá. engenheiro demais. Não, né? não dá pra sistematizar tanto assim. assim. Entende que a questão da depressão também ela pode ser positiva no ponto de vista kleiniano. Se a gente pegar a posição depressiva da Melanie muito Klein, legal isso. Verdade. Então, que nós temos um Muito equilíbrio, legal isso. nós estamos lidando bem. Que é um outro legal. fator também, né? E essa colocação sua me lembra de umas reflexões que a gente vai tendo, né? E que foi coisa do ano passado, tal. Quando a gente olha as estruturas, né? Psicose, perversão e neurose, e há quem diga também que o autismo também é uma estrutura nova, tal. É interessante a gente lembrar o seguinte, que essas são respostas à castração, né? E grosso modo falando, a castração nada mais é do que eu perder o interesse de uma pessoa querida, de certa forma. Que no primeiro momento são os pais, né? Ou os primeiros cuidadores ali e tal. Então é muito interessante a noção kleiniana da posição depressiva, porque de certa forma todos nós passamos por isso. Verdade. A gente perde, né? E o que é perder o interesse do pai e da mãe? Geralmente da mãe, né? Mais comumente falando. É porque a mãe agora tem outro filho. Nossa, não sou mais o reizinho, não sou mais o centro das atenções. Não, tem outro. Não é mais o príncipe? Não sou mais o príncipe? Não. Não vai ser rei também. Imagina, aí a mãe, ou o pai, né? Faz um curso diferente, faz uma viagem a trabalho, então encontra outro trabalho que fica menos em casa. Então essas perdas vão estruturando a gente. Né? E aí, a depender de como eu entro nessa jogada, né, pela psicose, pela perversão, pela neurose, eu vou ter sintomas correlatos àquilo. Sempre são idiosincráticos, né? Sempre são totalmente únicos, né? Mas algumas coisas se repetem, tanto é que dá para perceber que existem defesas, né, e estruturas e tudo mais. Então é muito interessante essa reflexão de que, olha, todo mundo que entrou na linguagem, como dizia Lacan, perdeu alguma coisa. Não tem jeito. E nesse sentido, a depressão seria um passo em direção ao princípio de realidade, né? Exatamente. Não tem só uma noção negativa. Não. Né? Novamente,
a negatividade está na fixação, né? Uhum. Mas num sentido mais básico, nós temos a ideia de que a depressão é algo curativo. É até o que introduz o quinto estágio, que é o estágio final, a aceitação, né? Uhum. Então, a aceitação vem logo depois da depressão. E aí eu gostaria que vocês falassem sobre esse estágio da aceitação. Eu acredito que seja esse é o momento onde a pessoa consegue já falar, por exemplo, dessa perda, sem chorar tanto, sem sofrer tanto. Ela consegue elaborar, ela já consegue colocar isso de uma forma mais tranquila. Uhum. Porque no início, quando ela no processo, existe todo um acompanhamento, né, de como que ela reage a isso, o choro, não conseguir falar, né. Quando ela está nesse estágio, ela já consegue, com uma tranquilidade maior, conversar, falar, e num espaço mais distante, ela consegue até nutrir, por exemplo, no caso de uma perda de uma pessoa, ela consegue ter saudade, que é aquela coisa mais positiva. Poxa, saudade quando fazia isso, quando tinha aquilo, mas de uma forma bem tranquila, sem sofrer, sem que aquilo Consegue cause. até rir, né? Rir, É. pegar uma foto e falar: ah, esse dia, eu lembro desse dia, minha mãe estava fazendo isso, foi uma festa assim, assim, assim. E é impressionante como a gente vê isso na clínica, quando a pessoa consegue já falar assim, depois de muitos anos, às vezes, sorrir, e ela mesma percebe isso. Fala: nossa, eu tô conseguindo falar para você do meu pai, tô conseguindo falar para você daquela situação. Ela mesma percebe isso. Ela se dá conta disso. E isso que é interessante, quando ela percebe que ela consegue conduzir, falar, conversar tranquilamente, sem que aquilo traga um sofrimento tão profundo como antes. Aquelas imagens já são sentidas de uma forma mais São tranquila, internalizadas, leve, né? Elas já são internalizadas, esse movimento já Internalizadas, né? aconteceu, ela já fez essa reflexão, entendeu, bom, foi, é isso. Não há mais nada que eu possa fazer a não ser, Aceitou a vida do jeito que ela a é, não né? ser entender que é isso e que tudo passa nessa vida. Ninguém é eterno e é um caminho muito, é um caminho terrível, né? Do qual a gente não escapa. Sim, sim. E é interessante também que, até em paralelo à aceitação, podia ser a ideia de superação. Né? Então, o que que é superação? Até de uma forma mais dialética, né? Que, olha, entendi a perda, passei pelo processo de depressão, tentei barganhar, não deu certo, né? As simpatias não deram certo, ele não voltou, ela não voltou. E agora eu consigo aceitar que ali tem uma falta. Ah, eu não fui suficiente, porque realmente eu podia ter sido melhor, tá? Tudo bem. Na próxima relação, na próxima experiência, eu vou tentar errar menos. Ou vou tentar errar melhor. Um erro mais meu, por exemplo. Não, eu errei porque, na verdade, eu é que tentei algo diferente, mas beleza, eu errei. Então, essa questão da superação e da aceitação vai nessa linha, né? Então, lembrando até da ideia que eu comentei, né? Daquela depressão, né? De certa forma, a gente sempre passa por um luto quando perde, né? Quando perde alguma coisa que aí experiencia castração. Bom, agora eu tenho tempo livre. Bom, se minha mãe não tá mais interessada em mim, sei lá, vou estudar alguma coisa, vou produzir alguma coisa, não no sentido, né, mercadológico, mas assim, vou viver outra coisa. Ela vai voltar. E caso, né, a perda, né, seja aquela do luto de uma morte e tal, bom, é a presença de uma ausência. Teve coisas boas, teve lembranças boas, né, e faz parte. E um outro movimento psicanalítico que é interessante, né, a questão da aceitação, é o investimento da libido em outros objetos. Exatamente. Né? Você investe, Exatamente. porque até então aquela energia psíquica estava concentrada naquilo, na perda. Exatamente na perda, na pessoa, no objeto. E a pessoa se fecha para investir isso em outras áreas da vida. Então, a aceitação é quando ela se percebe investindo essa energia psíquica
em outras coisas, em outras pessoas, né, num relacionamento, numa outra pessoa, numa forma de viver a vida, voltar a sair com os amigos, ter uma vida social, né, voltar a viver. E isso é importante também, né, colocar que é esperado isso, né? Você me falando sobre essa questão, eu lembro de uma última entrevista, né, com a Regina Célia, que é psicóloga, psicanalista e pessoa com deficiência visual. E ela comentou, né? Veja que sabedoria, né? Perdeu a mãe com 14 anos e hoje ela consegue perceber que a perda da mãe teve também aspectos positivos. Porque a mãe era super protetora, fazia tudo. E, de uma certa maneira, estava engessando uma parte da personalidade dela, né? É lógico que ela sofreu a beça a perda da mãe. Mas, de alguma maneira, a vida, com o tempo, passou a ensiná-la de que ela tinha que continuar a viver. Ela tinha que produzir uma imagem mais própria, né? Isso. Mais original. E, de fato, foi aquilo que fez com que ela tivesse diversos movimentos de superação. Então é isso aí mesmo, né? E olha que interessante, né? Eu tô lembrando daquela síndrome que se fala hoje em dia, né? Já tem um tempinho até que se fala dela, né? Que é a síndrome do ninho vazio. Porque acontece isso também, né? Que a mãe tem o filho e aí começa a perceber que o filho tá crescendo, tá se interessando por outras coisas, né? O lar já não é tão interessante, não tem muito ali o que se fazer, né? Principalmente, né, quando começa a sair com os amigos, vai pro teatro, vai pro cinema, vai jogar a bola, jogar videogame na casa do outro, tal. Você começa a perceber que existe ali um desligamento. E aí você percebe a barganha, olha, se você não ficar aqui, se você sair, não sei o quê, eu vou tirar isso, vou tirar aquilo. Por quê? Também é um pai ou uma mãe que não querem lidar com aquele tipo de perda. De perda, é verdade. Né? O que será que eu vou ser? Muito bem colocado. Depois, existe vida depois do luto? O que que eu vou... não do luto, né? Mas eu lembrei da pergunta do nosso roteiro. Existe vida após a paternidade? Legal. O que eu faço agora que ela cresceu? Que ela tá tomando, né, o próprio caminho? Aí o casal pode viver aquela solidão a dois, né? Porque o às único vezes... sentido eram os filhos, né? Exatamente. Quando os filhos se vão, E aí? também o sentido deixa de existir. Sim. E às vezes... Legal. O filho, ele acaba se tornando, aí a gente tá entrando em outra seara, mas às vezes aquele filho é um laço entre o casal. E que sai aquele laço, né, aquele ente que estava entre os dois. Às vezes é o único Soltam, laço. né? Às vezes é o único laço. E às vezes não às tinha vezes nada. É o único laço. Não verdade. existia nada que os ligasse, não existia nem mais amor, não existia mais desejo, não existia mais paixão, diálogo, somente aquele filho. Aí, quando acaba, o que você vai fazer? Verdade, E agora? Qual é o sentido, né? E agora? E agora, José? Muito Parafraseando legal, do muito Mundo legal. Andrade. Aí dá até para introduzir aqui uma outra questão que eu gostaria que vocês trabalhassem. Seria possível preparar uma pessoa para viver é uma o ótima. luto? Será que a terapia, nesse sentido, né, ela é útil? O que é que vocês acham disso? Olha, eu acho, aí vem aquela coisa da filosofia, né? Acho que, não sei se foi o Platão, né, que disse que a filosofia te prepara a morrer. É, verdade. Isso mesmo. Porque é interessante, é muito louco você parar pra pensar, né? Acho que a única certeza da vida é que um dia ela acaba. Tanto a sua quanto a do próximo. Então, e a gente tem uma recusa a olhar pra isso. Né? Então, perceber essas coisas nos pequenos detalhes, né? Como uma perda de que a pessoa cresceu, né? O filho cresceu, agora não é mais criança, o que eu vou fazer, etc, etc. De certa forma, é um pouquinho, né? É uma pequena proporção de uma coisa muito grandiosa que é a morte. Então, é possível preparar?
E não necessariamente com terapia. Uhum. Às vezes você pegar um bom autor, ou então, né, começar a estudar sobre o assunto, etc., você começa a entender, um dia vai acontecer. Né? Mais Platão e menos Prozac? Seria mais um... Eu gostei dessa, é verdade. Mais Platão e menos Prozac. Porque não há remédio para a morte. Né? Não há um remédio para o luto. Às vezes, por exemplo, a pessoa na análise, ela resolve alguma coisa que está ali, mais evidente, um luto, tal, né? Como estamos conversando agora. Mas será que aquilo ali preparou para o próximo? Eu acho que sim. Em alguma dose, sim. Mas é sempre novo. E até eu lembrei de um texto aqui do Freud, muito legal esse texto, né? Que é o análise terminável e interminável. Dá para dizer que acabou? Opa. Dá para dizer que não, agora acabou a análise. Eu acho que, inclusive, até o fim de alguma coisa dá sentido àquela coisa. Então eu sei que esse copo de água vai acabar, então, né? Eu sei que o sentido da água existe. Me nutrir, me hidratar, etc. Então, a gente também tem que ver por esse lado do fim, né? O fim, ele dá um certo sentido. Que não é aqueles cursos, sei lá, que vendem por aí que não tem fim. Mas como assim não tem fim? Não é que tem fim no sentido de... até brincando com a palavra, né? Não tem fim, quer dizer que não tem objetivo. Né? Não é só um fim de término, né? Então é interessante né? São interessantes essas questões. Então, Olha. nesse sentido, dá para preparar, né? Dá. Mas o preparar tem a ver com o envolvimento do próprio indivíduo afetado, né? Com certeza. Exatamente. A gente fala assim, Com certeza. preparar, mas é importante, assim, a gente trazer sempre à tona o diálogo sobre isso. Não se fala sobre isso. É verdade. Então, quanto mais diálogo existir, por exemplo, nas escolas, né, e os professores, né, de repente, podem também trazer isso para conversar com as crianças, com os adolescentes, principalmente os adolescentes, porque os adolescentes também passam pelo luto. Bem lembrado. Que é um luto pior que esse da adolescência, que você não é nem uma criança, você não é um adulto e você não sabe o que você é tá no mundo, né? E você tem que lidar com aquilo, você tem que perder a criança para dar lugar ao adulto que tem responsabilidade, que tem uma série de normativas a serem seguidas. Então precisa se conversar com isso em casa. Nossos políticos podiam colocar, né, psicólogos nas escolas, Com certeza, porque a demanda é muito necessária. Nossa, é muito... E na família, né? As famílias estão desestruturadas, elas não falam sobre isso. Existe um tabu ainda para se falar sobre perdas. Ninguém, por exemplo, se reúne na mesa para falar assim, olha, um dia papai vai morrer. Como você gostaria que fosse, por exemplo? O que você gostaria que a gente continuasse fazendo depois que você se fosse? Ai, não vamos falar sobre isso. Tem que falar, tem que debater, tem que conversar, tem que dialogar. Porque essa é uma forma, digamos, de preparar, mas talvez amenizar. Porque preparo, cada dor é uma dor, cada dor exige um momento de vida daquele indivíduo, então não dá para dizer, ai, não, isso aí vai ser suficiente. Mas pode te ajudar a entender aquele momento. Muito legal isso. Não né? é? Então, assim, palestras, né? E aí eu falo, acho que essa questão, os governos precisam investir nisso. Eu não vejo investir nisso. As prefeituras, os vereadores, governo federal, governo estadual, precisam atentar a isso. Então, a gente pode fazer em pequenos grupos sociais, a gente pode fazer isso na escola, a gente pode fazer em tudo quanto é lugar, e nós mesmos, como profissionais dessa área psi, temos a responsabilidade de levar e falar sobre isso. Nós precisamos falar sobre isso. O que nós estamos fazendo aqui hoje, a gente precisa fazer muitas vezes. Verdade. E muito mais. Trazer outras pessoas, trazer isso para o tema e trazer outras pessoas para participar também. Doenças são palavras não ditas, né? Sério? Diria Jacques Lacan. Então... De fato, colocar as pessoas para falarem sobre essas questões tão dolorosas, né? É parte propriamente desse preparo, né? Dessa maneira de fazer com que a pessoa lide diretamente com questões existenciais que não dá
para você suspender, né? Você vai passar pela morte de pessoas queridas, de um cachorrinho, de um gatinho, de uma planta, né? Sim. Então, lidar com o que é efêmero é também uma parte importante, né? Daquilo que nós chamamos de amadurecimento existencial. O indivíduo que fica um eterno bebezão vai sempre estar preso, né? Naquele estágio da barganha, né? Sempre pedindo aos deuses que suspenda a realidade, né? Só por causa do narcisismo dele, né? Exatamente. Sempre recorrendo, às vezes, à metafísica, né? A poções mágicas, as fórmulas que nem sempre vão surtir efeito. Que nem a pessoa... Uma vez uma pessoa me perguntou assim... eu estava no velório e aí a pessoa falou para mim... Pode ter certeza que seu pai está num lugar muito bom. Aí ela perguntou para ela... Que certeza que você me dá que meu pai está num lugar bom? Ótima. A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala para o outro. É verdade. Se a gente não tem certeza, a gente pode falar daquilo que a gente não tem certeza. Nós temos certeza da morte, sim. Isso é fato. Sim. Essa é a única certeza que nós temos. É a única. A única que é comprovada, vista, né, e provada. Do que a gente não tem certeza, você não pode falar. Porque você pode criar uma expectativa e tornar aquela pessoa num estado pior do que ela já estava. Então, a responsabilidade também do que você fala para o outro é muito esse grande. é um fator importante. Deixar a pessoa também vivenciar a perda. Sim. Processar o luto. Às Aham. vezes, palavras demais não ajudam em nada, né? Você vai soterrar a pessoa com as suas certezas e leva, muitas vezes, à decepção. Sim. Porque, em sentido existencial, aquelas palavras não podem trazer de volta aquilo que se perdeu, né? Então, se o indivíduo está quietinho, deixa quietinho, há um período, né, específico para ele processar aquilo. Nós lidamos muito com isso no consultório, né? Sim. Nós sabemos que uma depressão reativa pode chegar até a 1 ano ou um pouco mais do que isso, né? Ou seja, é um processo em que a pessoa vai lidar com a sua própria tristeza. E ninguém pode fazer nada por ela, né? Talvez ficar perto, né? Próximo, seja o elemento mais positivo aí, né? Talvez, por exemplo, uma simples atitude. Você está numa situação com um amigo, um abraço. Sim. Um abraço pode dizer tantas coisas. Verdade, Silêncio, um abraço silencioso pode dizer: estou aqui com você. É. Estou aqui no que você precisar. Se você precisar de alguma coisa, me liga. Quer conversar, me fale. Se precisa de uma ajuda profissional, posso te indicar uma pessoa para conversar. Mas assim, prometer ou dizer certeza da qual você não tem, É verdade. é um assassinato. É. Pra mim, Às vezes chamar o amigo, né, para tomar um café, para almoçar junto, né, vai ter um efeito curativo muito maior do que você tentar doutrinar, fazer com que o indivíduo, né, entenda que houve só uma mudança. Isso tudo é algo muito sábio, né? Deixar que o indivíduo lide com a tristeza do jeito dele, né? Você pode, no máximo, estar próximo e ajudar, mas não querer propriamente estancar aquilo magicamente, né? Ou minimizar, né? Minimizar. Porque nesse sentido, a ideia, né, de barganha é fortalecida por aquele indivíduo, né, que não aceita a tristeza, que acredita que não poderia existir, né, a perda. Essas coisas existem, né? Não adianta você fingir que isso não existe. Eu sempre brinco com os meus alunos, né? Não adianta você dizer diante do defunto: ele virou borboleta, ele reencarnou, ele foi para o outro andar. Essas palavras, às vezes, trazem mais angústia, né? Porque o indivíduo não sente isso. Ele está vendo ali a rigidez cadavérica, ele está vendo a morte ali diante dele, né?
Então fica quieto, dá um abraço Tá e ótimo. tudo bem, tá ótimo. E as próprias crenças que esse indivíduo tem são as crenças dele. Exatamente. Ele tem o direito de acreditar, por exemplo, numa reencarnação. Lógico. Ele tem o direito de acreditar que existe uma vida eterna, mas isso é a questão dele. Que um dia também ele vai falar sobre isso na clínica. Isso E essas mesmo. coisas também vão trazer a reflexão dele, e é ele que vai chegar nessa conclusão. Não é a gente que vai Exatamente. dizer, olha, é assim, não. Ele um dia vai falar, não, isso não faz sentido para mim, então eu vou por esse caminho, que esse caminho para mim tá fazendo mais sentido. E é esse caminho que ele vai escolher para viver verdade. feliz e pleno. Ele vai descobrir o sentido da morte quando descobrir que ela não tem nenhum sentido, né? Ou seja, ela é um buraco mesmo, né? É Ela um deixa um vazio. buraco. Sim, Se um vazio. você aceitar isso, sofre menos, né? E até me lembrei de uma outra situação que eu vi em alguma palestra sobre, né, o luto e tal. E aí a palestrante comentou que acho que uma pacientinha dela, né, era uma analista, né? E aí tinha aquela coisa assim, nossa, leva a criança porque a avó morreu, leva no velório, não leva, lá. Aí levaram, né? Tiveram a decisão de levar. Aí a criança chegou assim e tal, olhou. Como é que vocês sabem que ela morreu? Não tá dormindo. Né, assim, veja como que os adultos acham que vai ser o desespero, que não pode mostrar pra criança isso. Não, mas ela chegou ali, viu o cadáver, né, o corpo da avó e tal, e fez uma pergunta que é dela. De certa forma, lidar com aquilo, o jeito dela lidar foi fazendo aquela pergunta. E outra coisa, né, como é interessante, até quando você comentou, né, no início do programa, como que a pandemia ela tirou certos hábitos, né? Então ela fez com que a gente perdesse alguma coisa, justamente o velório, né? Porque lá é caixa lacrado, não sei o que tal, para evitar a contaminação, né? Então perde-se um processo de, por exemplo, o último adeus, né? O hábito de o último adeus. Então ela foi lá, né? A criança, voltando ao exemplo, né? Aí a criança foi lá, viu, fez aquela pergunta e, bom, beleza. Lógico, né? Não se sabe o que aconteceu depois. Mas aquele momento de, aqui é a última, né? A última olhada, né? A última mirada na avó, tem um impacto positivo. Entendi. Fechou-se alguma coisa. Tem um valor simbólico. Tem um valor simbólico, talvez até real, né? Lembrando do Lacan lá com os nós dele lá. Mas é interessante que, finalizou alguma coisa. Né, colocou um fim, não deixou aquilo aberto, né, não teve o luto, porque a gente sabe que o velório é mais para quem tá vivo, é para quem tá vivo, né, o morto tá morto, ele não sabe se tá no velório ou não, né, mas é interessante essa conclusão aí, né? Muito, muito interessante. E aí, infelizmente, somos escravos do tempo, né, não dá para continuar. Nós poderíamos concluir então que existe vida após o luto, né? Sim. Ou seja, o indivíduo pode continuar a caminhar e talvez precise dessa ajuda profissional, né? A terapia serve exatamente para ajudar pessoas a vencerem, superarem esses momentos tristes, né? De vazio existencial. Tá certo, gente. Nós vamos terminar o programa. Eu fiquei muito contente de estar aqui com vocês, né? Igualmente. Vocês são ótimos companheiros aí de trajeto. Boa. Muito obrigado. Vocês voltarão muitas vezes, né? Com certeza. Eu vou pedir para vocês se despedirem. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Ai, pena que o tempo é tão pequenininho, porque é um assunto tão gostoso. Se você de quer conversar. Mais tempo, deixe nos comentários, hein? Porque a gente vê. Gente, então assim, agradeço o espaço, a oportunidade e é isso, estou aqui aguardando o próximo convite. Tá certo, obrigado, Aida. Eu também, né, faço as palavras Aidas as minhas próprias, né? E, né, agradeço muito o convite, o programa, e gostaria muito de dizer que, né, aproveitando o que eu falei, né, que tem que ter um fim às vezes, né? Tem que ter um fim não só como término, mas como um objetivo, né? Então, falar sobre essas coisas, sobre esses assuntos e tudo mais. E também aproveito para deixar um gancho, né? Para a gente não perder tanto assim, né? Com o final do programa aqui,
Vai vir depois aí Luto e Melancolia, né? Isso, Pra gente conversar legal. sobre a Aham. depressão e tal, então... É verdade, vamos aprofundar sim. Com Muito certeza. obrigado então, tá? Nós estamos, né, terminando. Como foi dito, né, é necessário essas perdas, esses lutos. Eu sei Fazem que parte. vocês estão enlutados aí do outro lado, mas logo voltaremos, né? Por favor, deixe o seu like, faça os seus comentários. Só assim você nos ajudará a crescer, a atingir mais pessoas com as nossas mensagens. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal, isso mesmo. E dê sugestões de E temas. dê Exatamente, sugestões, é. isso aí. Gente, muito obrigado e até a próxima vez. Tchau.